Meus amados, graça e paz, estamos encerrando uma semana e hoje tem semente de Deus para o seu coração. Eu quero dizer que nesta semana, mais especificamente no dia 15, nós completamos 4 meses do projeto Igreja Caseira. Uhul! E nesse tempo, nós já desenvolvemos muitos assuntos e, por último, estamos fazendo aí uma exposição da carta de Paulo aos Filipenses. E levamos aí muitos episódios, muitos encontros fazendo essa exposição. E hoje eu quero chegar ao final dessa exposição e quero poder honrar a Deus e poder oferecer a você um encerramento em grande estilo. Como nós falamos na meditação do dia anterior, Paulo ele faz o encerramento da carta em grande estilo. E eu gostaria muito de poder ser à altura daquilo que ele fez e lançar uma semente aí preciosa no seu coração com uma mensagem vinda do coração de Deus para o seu coração. Me acompanhe, portanto, o versículo de número 21, 22 e 23, diz assim o texto sagrado, capítulo 4, nos versos 21 a 23, diz assim: Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus esteja com o espírito de vocês. Se você pesquisar em todas as cartas que Paulo escreve, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, se você pesquisar em todas as cartas, você vai observar que normalmente Paulo encerra a carta fazendo uma saudação. Mas em nenhuma das cartas você vai encontrar uma saudação como essa e principalmente essa menção que ele faz aos santos da casa de César vos mandam um abraço, Vos saúdam. O que Paulo quer dizer então com essa saudação aonde ele diz os santos da casa de César vos saúdam? Vamos considerar algumas coisas. Em primeiro lugar, a gente precisa entender da onde Paulo está falando. Você já sabe que Paulo está falando de um cárcere. Ele está preso. E ele está sob custódia do imperador Nero. Ele não está próximo da sua casa, ele está numa outra cidade. Ele está na cidade de Roma, aguardando uma sentença e tudo indica a sentença de morte. Já falamos isso muitas vezes. Ali, Paulo está numa prisão domiciliar e ele tem, então, a oportunidade de escrever. Paulo vive sob custódia do Estado e a guarda pretoriana, que é a polícia do imperador, ela toma conta do apóstolo Paulo. Estudiosos vão dizer que a cada 24 horas há um revezamento de pelo menos 4 soldados. E Paulo passa bastante tempo ali nessa cadeia e certamente com um revezamento muito grande dos soldados da guarda pretoriana. Paulo tem consciência que ele foi parar na cadeia por providência de Deus. Em nenhum momento da carta ele se sente injustiçado. Em nenhum momento da carta ele está espraguejando o que aconteceu com ele. Muito pelo contrário. No capítulo 1, versículo 12, 13 e 14, ele vai afirmar categoricamente: as coisas que me aconteceram estão contribuindo para o progresso do Evangelho. E através da prisão de Paulo, Deus está usando esse expediente para fazer a disseminação do Evangelho ao redor de todo o Império Romano. Ali nessa prisão,
em que Paulo consegue escrever 4 cartas, também chamado de cartas da prisão. Isso nos leva a afirmar que, para o Evangelho, com certeza, a prisão de Paulo foi algo extremamente produtivo. Ele produziu a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e a carta a Filemon. Essas cartas surgiram no período que ele estava na prisão. E Paulo está dizendo, nessa saudação final, ele está dizendo: olha, os santos da casa de César vos saúdam. Uma coisa que eu quero chamar a atenção também é que Paulo está dizendo que na casa de César tem santos. Quando ele usa a palavra santos aqui, ele não está fazendo menção a um grupo de pessoas perfeitas. Mas o sentido dessa palavra é destacar que essas pessoas, elas foram alcançadas pelo Evangelho e separadas por Cristo para viver um novo estilo de vida. E aqueles que são santos, então, eles vivem em santidade. Eles vivem uma vida separada e uma vida coerente com o chamado de uma nova vida com Deus. Então, os cristãos, hoje, as pessoas usam a expressão os evangélicos. Anteriormente usava-se a expressão os protestantes, mas essas pessoas que fizeram a entrega da sua vida a Cristo, recebendo o seu chamado à salvação, que participaram de uma experiência de arrependimento e pela fé foram alcançados pela salvação em Cristo Jesus, essas pessoas elas são chamadas de santos. Então Paulo não está falando de pessoas perfeitas, sem defeitos, mas pessoas que foram separadas das trevas, separadas do pecado para viver uma vida em santidade para Cristo. E o legal é que ele vai afirmar que há santos na casa de César. Essa expressão ela também precisa ser bem entendida. Casa de César. Primeiro, César não é um nome. César é um título. Ao longo da dinastia romana, passaram alguns imperadores. Júlio César, Tibério, Calígula, alguns imperadores passaram por ali. E quem sentava no trono, quem comandava o império, então recebia o título de César. Aquele ali é um César. E o César significa o governador maior, o soberano e, pasmem, essas pessoas chegavam ao ponto de serem veneradas, de serem adoradas como um rei, como Deus. E nessa ocasião em que Paulo está preso, quem está no governo é Nero. Você já deve ter ouvido falar do imperador Nero. Nero, ele foi colocado no trono, ele assumiu o trono aos 17 anos de idade. E ele assumiu o trono após a sua mãe, Agripina Menor, uma grande articuladora no império, a sua mãe assassinar o seu terceiro marido. E quando o marido de Agripina é assassinado por ela mesma, o filho, Nero, assume o comando. Anos depois, Nero assassina a sua mãe envenenando-a. E pior, ele dissimula e cria todo ele forja que ela não morreu, mas ela não foi assassinada, mas que ela se suicidou. Nero, ele mata a sua própria esposa para se casar com uma outra mulher e, óbvio, mata também o marido dessa mulher. Nero, ele se entregou à libertinagem e levou o Império Romano a uma degradação moral até então nunca vista.
Nero, ele atuou no império com verdadeiros requintes de crueldade. Ele colocou fogo em Roma. E após ter colocado fogo em Roma, ele começou a anunciar que quem colocou fogo em Roma foram os cristãos e dali desencadeou uma grande perseguição aos cristãos. Então, a casa de César, que representa o Império Romano, a casa de César é um lugar de hostilidade, é um lugar de traição, é um lugar de deslealdade. A casa de César representa um lugar de ameaças, um lugar de depravação, um lugar, moralmente decaído, um lugar de maldade. Paulo está afirmando, ao encerrar uma carta falando de alegria, ele vai encerrar dizendo assim, olha, os santos da casa de César vos saúdam. O que ele está querendo dizer? Que na casa de César, no ambiente do império, muitas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho. Muitas pessoas foram separadas por Cristo. Muitas pessoas foram transformadas pelo poder de Deus. Os santos da casa de César faz referência aos membros da guarda pretoriana que se converteram a partir da pregação do Evangelho. E quando eu vejo essa parte da carta, eu me emociono muito. Eu me emociono porque eu fico espantado com a maneira tão especial, tão peculiar que Deus tem para agir no mundo e agir através da vida dos seus servos, usando métodos nada inusitados. A cadeia foi o artifício que Deus usou, e Paulo compreende isso. Foi o artifício que Deus usou para fazer a proclamação do Evangelho em meio a um império tão hostil, tão opressor, tão criminoso e tão cruel. E lá na casa de César, Paulo não só foi fiel a Jesus Cristo, mantendo-se firme em sua fé, mas ali na casa de César, além de fiel, Paulo foi usado por Deus. Com isso, nós podemos dizer, queridos, é possível ser fiel na casa de César. E o que a casa de César representa para nós? A casa de César representa essa ordem constituída que é totalmente contra aos propósitos de Deus. A casa de César representa esse sistema mundano que entra em conflito, entra em confronto com os projetos e com os propósitos de Deus. E mesmo num ambiente tão desértico, tão árido, tão perverso, tão maligno, a obra do Senhor prospera nesse ambiente. Louvado seja o nome do Senhor. Com Paulo, Deus usou o recurso da prisão. Paulo não ia chegar no Império Romano para pregar o Evangelho com Bíblia debaixo do braço, de terno e gravata. Não, Paulo chegaria ali como um prisioneiro, mas naquele ambiente, mesmo como um prisioneiro, ele alcançou pessoas, ele evangelizou, ele testemunhou, ele discipulou, ele deu frutos para a glória de Deus. E hoje, eu fico olhando crentes, servos, que não conseguem ser fiéis a Deus na sua escola, não conseguem ser fiéis ao Senhor Jesus Cristo numa faculdade, mas eles se corrompem nesse ambiente, eles se perdem nesse ambiente, eles abandonam a sua fé nesse ambiente e não se permitem serem usados por Deus nesse ambiente. E, sejamos sinceros, um ambiente bem diferente do ambiente aonde Paulo estava. E aí você pode me perguntar, pastor, mas como é que Paulo conseguiu ser usado por Deus assim? Queridos,
a receita é fácil. Paulo afirmou: o meu viver é Cristo. O meu viver é Cristo. Então Paulo sabia que aonde Deus o levasse, ali ele estava sendo levado como um servo de Cristo. Ele se coloca diante da vida como alguém que está a serviço de Cristo e alguém a quem Deus pode usar. Alguém já disse que os santos não santos são a maior tragédia do Evangelho. Os santos não santos são a vergonha do Evangelho. Aquelas pessoas que foram chamados por Cristo para viver uma nova vida, mas que não vivem uma vida de santidade, não vivem uma vida coerente com o chamado do Evangelho. E esses são como sal que não salga, ou como luz que não brilha. Paulo está encerrando a carta num tom de alegria e está dizendo: olha, os santos vos mandam um abraço, e em especial os santos que estão na casa de César. Essa saudação final é o estandarte, é o levantar de uma bandeira, é o acenar e dizer assim: apesar de tudo que aconteceu, o Evangelho prosperou nesse terreno árido. Apesar de um lugar difícil, de um ambiente difícil, Deus fez a sua obra nesse lugar através da minha vida como um prisioneiro. Eu quero encerrar esse momento da carta, eu quero encerrar esse nosso momento de reflexão perguntando o seguinte: até quanto a sua vida está disponível para o Senhor usar, custe o que custar? A Bíblia vai dizer, e isso são palavras de Jesus: não foram vocês que me escolheram, disse Jesus, mas fui eu que vos escolhi e vos dei um nome, para que aonde vocês estiverem indo, vocês possam dar frutos. Você não trabalha num lugar onde trabalha por um acaso. Deus quer que você dê fruto nesse lugar. Você não estuda no lugar que você estuda por um acaso. Deus quer que você dê fruto neste lugar. É como se Deus te conduzisse a um hospital para alcançar um enfermeiro. É como se Deus te colocasse num caminho de um mecânico para que você, com seu carro avariado, danificado, para que você alcançasse aquele mecânico. Deus não te coloca numa determinada família, Deus não te coloca num determinado lugar sem um propósito. E o propósito é que as coisas que me aconteceram estão contribuindo para o progresso do Evangelho. O encerramento dessa carta é para nos levar a pensar o que você tem feito da sua vida de tal maneira que você consegue catalogar o progresso do Evangelho porque você estava ali. O progresso do Evangelho por causa da sua presença. De que maneira o Evangelho na face da terra, em pleno século XXI, em pleno ano de 2020, em plena a pandemia, de que maneira o Evangelho tem prosperado através da sua vida? Você acha que foi fácil começar a fazer uma série de vídeos? Nesses 4 meses não foi fácil. Eu não tinha esse tipo de experiência. O próprio Felipe, que está aí nos acompanhando, recém-formado, um jovem que tem dedicado da sua vida para servir com aquilo que Deus tem dado a ele de conhecimento e de formação acadêmica. E para a gente é tudo muito novo. Mas nós resolvemos dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui e usa-me conforme o Senhor assim desejar. Paulo estava à disposição de Deus, estava à disposição do Evangelho e estava disposto a pagar um preço para que Deus pudesse usá-lo. E na cadeia, Paulo prosperou.
Na cadeia, melhor dizendo, o evangelho prosperou através da vida desse apóstolo. Olha para as histórias bíblicas e você verá o quanto Deus é capaz de fazer com pessoas improváveis e coisas maravilhosas, coisas grandiosas. Que nesse final em que nós estamos então concluindo uma série de reflexões sobre a carta de Paulo aos Filipenses, que você possa responder para você de que forma Deus pode te usar, de que forma Deus tem te usado e de que maneira Ele ainda tem para fazer. Paulo era um missionário, ele era um homem de muitos movimentos, um homem de muitas andanças, de muitas saídas, de muitas viagens. E certamente já tinha feito a propagação do Evangelho de diversas formas. Mas certamente ele não esperava que Deus iria pará-lo com os movimentos, colocá-lo num cárcere. Mas mesmo num cárcere, o Evangelho não consegue ficar preso. O Evangelho prospera, o Evangelho avança, porque ali está um servo do Senhor. Eu quero encerrar. Dá tempo ainda, Felipe? Tá? Isso, eu quero encerrar com uma breve história. Eu quero encerrar, como a carta ela tem um tom de alegria, eu quero encerrar, mesmo trazendo esse desafio ao seu coração, mas eu quero encerrar com um tom de alegria. Os meus alunos já conhecem essa história. Conta-se a história de que um determinado jumentinho, ele chegou em casa sorridente. Ele sorridente diante da sua mãe, ele falou: mãe, eu não sabia que eu sou tão amado assim. Mãe, eu não sabia que as pessoas me admiram tanto assim. Mãe, eu não sabia que as pessoas tanto gostavam de mim. Eu fui passando na rua e elas começaram a gritar e a festejar, e elas batiam palma, e elas cantavam músicas, elas faziam festa com a minha passagem. E a mãe do jumentinho olhou admirada, pensou, falou assim: é, meu filho, e como aconteceu? E ele começou a contar: mãe, eu entrei numa cidade e à medida em que eu ia cavalgando, as pessoas então, elas cantavam, elas festejavam. Eu via o brilho na face, o sorriso estampado. Ah, mãe, como que eu estou feliz, eu não sabia que eu era tão amado. E a mãe diz para ele o seguinte: meu filho, você estava sozinho ou você estava acompanhado? Aí ele fala: não, eu estava carregando uma pessoa. Que pessoa era essa? Ele fala: é um certo galileu chamado Jesus, acho que Jesus de Nazaré. Aí a mãe fala: ah, tá bom. Faz o seguinte, amanhã volta por esse mesmo caminho, vai andando lá, por essa mesma estrada, e vamos ver qual foi o resultado. E ele fez isso. No dia seguinte, com aquela grande expectativa, ele foi pelo mesmo caminho e chegando ali, não tinha uma pessoa para receber. Não tinha uma pessoa ali para bater palma, não tinha nenhuma pessoa ali para festejar. E ele voltou decepcionado. E ele chegou diante da mãe, cabisbaixo, triste. Ele começou a dizer: ah, mãe, o que houve? O que aconteceu? Por que fizeram isso comigo? Eu passei no primeiro dia e as pessoas faziam festa, as pessoas gritavam: bem-vindo que vem em nome do Senhor, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o que vem em nome do Senhor. E agora, mãe, eu fui lá, não tinha ninguém. Aí a mãe, sabiamente, a mãe do jumentinho, né? Ela responde sabiamente: ah, meu filho, na verdade eles não estavam fazendo aquilo por sua causa, mas eles estavam fazendo aquilo por causa daquele a quem você carregava. Você estava carregando Jesus, o médico dos médicos, o maior mestre que já existiu, o Salvador da humanidade, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E por isso, meu filho, eles estavam assim festejando. E ele vai ficando triste e a mãezinha dele diz: não, meu filho, não fique assim. Fique alegre por participar da obra com Jesus. Mas nunca esqueça que você com Jesus, você será admirado, você vai ser uma bênção. Mas você sem Jesus, você não passa de um jumentinho. Pegou aí a mensagem? Querido, Deus quer te usar.
E você é um instrumento, você pode ser um instrumento muito importante nas mãos do Senhor. No encerramento dessa carta, que você possa deixar a sua vida à disposição do Senhor e que você possa dizer para Ele: Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. E consagre-se ao Senhor e diga: eis aqui a minha vida. Usa-me para o progresso do teu Evangelho. Recebe essa semente de Deus no seu coração. Agradeço por nos acompanhar nesses dias. Daqui para frente, teremos mais surpresas. Recebe meu grande abraço e um beijo no seu coração.